Hoje eu vou te ensinar a repetir uma célula um determinado número de vezes. Caso você se interesse por Excel, não se esqueça de seguir o canal aqui no YouTube e me seguir também lá no Instagram. Eu tenho um Instagram que é o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial, onde eu posto com boa frequência conteúdos voltados a Excel. Nesse exemplo, nós vamos precisar repetir uma célula X vezes. Você quer montar uma base como essa aqui, que tem as diversas filiais do seu restaurante, por exemplo, e os produtos que são vendidos por cada uma dessas filiais. Você quer criar uma tabela resumo para depois fazer um soma-6 aqui no valor da venda e trazer aqui para dentro dessa tabela as informações que estão numa base maior. Então você coloca todos os produtos e vai repetir, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre, que são as 5 filiais que você tem. Como que faz para que você, sem precisar ficar digitando São Paulo várias vezes, Rio de Janeiro várias vezes, Salvador várias vezes e assim sucessivamente, como que você faz para, de forma automática com Excel, fazer a repetição desses nomes? É isso que eu vou te ensinar. Primeira coisa que você precisa ter primeiro quais são os valores, ou nesse caso, quais são as cidades que você quer repetir várias vezes. Elas estão aqui, ó, os valores estão aqui, são essas 5 cidades. Eu vou dar um Ctrl C nessas cidades e você vai colocar numa outra aba, ou nessa aba mesmo, as informações dispostas numa coluna como essa aqui. Então eu vou dar um colar, você já tem todas as cidades nesse ponto. A segunda informação que você tem que colocar é quantas vezes você quer repetir cada uma dessas linhas. Note que na nossa base exemplo, eu tenho repetição de 6 em 6, ou seja, São Paulo vai repetir 6 vezes, Rio de Janeiro vai repetir 6 vezes e assim sucessivamente. Na coluna da frente da cidade, você coloca 6. Aqui é quanto cada um desses valores vai repetir. Você pode, por exemplo, querer que São Paulo repita 6 vezes, mas Rio de Janeiro repita 4, por exemplo. Você vai colocando quantas vezes cada um dos nomes você quer que tenha repetição. Uma informação adicional é colocar antes do nome da cidade um acumulado das informações de repetição. Você faz isso da seguinte forma: cria uma coluna, eu vou colocar aqui via Ctrl C, já criei essa coluna. Você coloca aqui posição. A primeira célula dessa coluna nova que vai bater com o primeiro valor que você tem, você coloca 1. Você vem e coloca o 1, que eu vou até destacar de uma corzinha diferente. Para as células abaixo, você vai fazer a seguinte fórmula. Você vai colocar igual a célula de cima, que nesse caso é o 1, mais a quantidade de repetições da linha anterior, que nesse caso é 6. Note que você tem 1 para São Paulo, que é a primeira da lista, então é sempre fixo no 1, e na seguinte você tem 7, porque o 7 é justamente 1 mais 6, que é o conteúdo que está no acumulado da linha anterior, mais a repetição da cidade anterior. Você dá um Ctrl C, seleciona o intervalo que vai até a linha final mais uma linha e dá um Ctrl V. Note que nós já temos, nesse momento, 6 valores na primeira coluna, sendo que eu tenho 5 valores para repetir. Sempre vai ter um valor a mais na primeira coluna do que a quantidade de valores que você tem que repetir. Feita essa tabela de apoio, você vai agora para uma outra tabela onde vai ser formada a base. Você vai listar os números de 1 até 30. Por que de 1 até 30? Porque são 30 repetições que você vai querer. Você quer 6 repetições para cada uma das 5 cidades, então você tem 30 repetições. Para fazer isso, na primeira linha você coloca igual a linha 1. E aí, quando você dá um Ctrl C nisso aqui e dá um Ctrl V até embaixo, 30 linhas, você tem todos os 30 números que vão de 1 até 30 de forma sequencial. Você vai na coluna da frente fazer uma PROC V, procurando o valor que está nessa linha, nessa sua tabela determinada por AB, sendo que A é a coluna que você criou e B é a coluna dos valores que devem repetir. Então você faz igual a PROC V, procurando esse valor, que no caso é o 1, dentro dessa tabela, tabela AB, retornando para você a segunda coluna com o procurar intervalo falso, correspondência 0. Feito isso, você dá um Ctrl C nessa fórmula, seleciona o intervalo e dá um colar fórmulas, Alt CVF. Você tem essa configuração sendo feita. O que você nota de interessante? Sempre que aparece aqui na coluna F um número que já está na sua coluna de posição acumulada, ele vai trazer uma cidade, que é justamente a mudança de cidade. Note que de São Paulo para o Rio de Janeiro, você tem 1 para São Paulo e 7 para o Rio de Janeiro.
Então você tem 6 nomes que poderiam ser São Paulo até aparecer o Rio de Janeiro. Para que apareça São Paulo onde está dando erro, você vai usar a função se erro. Eu quero que toda vez que dê erro, ele pegue a informação que está na célula acima. Por quê? Nesse caso da linha 2, como eu estou te mostrando, se ele acusar erro, eu quero pegar da célula acima, que é São Paulo. Quando você faz isso, você faz com que todos os erros sejam preenchidos com o valor da cidade que está acima, com o valor da cidade que foi buscada. Então, na primeira célula, você coloca igual a se erro, em volta do seu PROC-V, abre parênteses. Depois do seu PROC-V, você coloca ponto e vírgula e seleciona a célula acima. Nesse caso, você está selecionando um novo valor, mas você não precisa se preocupar, porque nesse caso aqui, o PROC-V deu certo, você não vai chamar o se erro. Quando você fizer isso, fecha parênteses, dá Enter, dá um Ctrl+C na primeira célula, seleciona todo o intervalo, dá um Alt CVF, dá Enter e você tem essa repetição da forma que você gostaria. Note que São Paulo está repetindo 6 vezes. A primeira célula da repetição é justamente a PROC-V que você fez aqui. Todas as outras são em função de um se erro, que você sempre pediu para buscar a célula acima, e ele vai fazendo isso de formas repetitivas, até chegar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele encontra o 7 aqui na tabela, então por isso que ele traz Rio de Janeiro, e todos os outros são se erro. E assim ele vai até o fim da nossa tabela. Então qual que é a dica? Copie sempre essa fórmula para o número de linhas bater com a quantidade de repetições que você deseja. E aí você vai ter uma tabela com todas essas repetições. Como eu te falei, você não precisa ter repetições iguais. Você pode desejar 6 para o São Paulo e 4 para o Rio de Janeiro, por exemplo. Se você colocar 4 aqui, o Rio de Janeiro vai aparecer só 4 vezes. Por qual motivo? Porque quando você faz o acumulado que você tinha antes do Rio de Janeiro, somando com a quantidade que você quer no Rio de Janeiro, você faz com que Salvador apareça na 11ª linha e não na 13ª, como era no caso anterior. Quando você muda essa coluna de repetição, automaticamente todo o seu intervalo vai mudar também. Então era essa dica que eu tinha para te dar hoje, uma dica muito interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram. Qualquer dúvida, manda pergunta. Valeu, um abraço!